Oi pessoal, sejam bem-vindos ao quinto e último vídeo da série documental Uma Queda para o Alto. Eu me chamo Vitória, sou assistente social, faço parte dessas CEPs e hoje eu venho aqui fazer uma perguntinha a vocês. Como seguir em frente depois disso tudo? Pois é, para você que vem acompanhando os nossos vídeos anteriores, você pode aí conhecer mais a respeito de algumas situações vivenciadas durante a pandemia e como isso afetou a saúde mental. Então aí eu pergunto a você, como seguir em frente depois disso tudo? Eu acho que se você teve aí assistindo os nossos vídeos anteriores, você pode perceber que algumas situações podem até sido parecidas com a de vocês. Eu acho que todo mundo passou por situações bem parecidas durante essa pandemia. Por isso eu te pergunto, será que é possível a gente seguir em frente depois de um ano tão conturbado, melhor, 2 anos mais ou menos isso, desde o início da pandemia? Será que a nossa saúde mental ela está realmente pronta para seguir em frente? Será que a gente está prontos para seguir em frente? Essa é a minha indagação. Então reflete comigo, já nesse início de conversa, eu quero mais ter uma conversa com você. Será que você vai ser possível viver a sua vida de uma maneira muito mais positiva depois disso tudo? Então eu volto a perguntar, será que é possível a gente seguir em frente? Eu sei que seguir em frente não é fácil, como eu falei, nunca vai ser. Mas se a gente não colocar nas nossas mentes esse pensamento positivo de que a vida ela pode até ser breve, mas que ela pode ser boa, que ela pode ser maravilhosa, a gente não sai do canto. Por isso a gente precisa pensar que a vida ela tem diversas surpresas a cada momento, né? A cada hora. Eu costumo pensar dessa forma porque eu acho que a gente precisa viver de uma forma muito mais leve, sabe? Por mais que essa pandemia ela tenha trago pra gente tantas situações meio adversas que nos fazem pensar, né, refletir acerca de questões tão importantes. Um exemplo que eu gosto de dar a vocês, por exemplo, é um exemplo meu mesmo, assim, sabe, pessoal. Eu via muita coisa ruim, né, durante essa pandemia, né, eu vivenciei situações muito ruins. Então, assim, eu costumava pensar, meu Deus, como isso vai acabar, né, quando isso vai acabar? Eu queria que esse fim chegasse logo, porque assim, é uma situação horrível. E ao mesmo tempo eu decidi fazer um exercício diário de deixar de lado, deixar pra lá tudo aquilo de ruim que eu tava absorvendo, digamos assim, vendo noticiários, vendo pessoas da minha família conversando, enfim, né? Tentar de algum modo tirar toda essa negatividade e buscar de algum modo algo bom. Fazer algo bom e esquecer o mundo lá fora. Então eu costumo pensar dessa forma até hoje. E eu pensava dessa forma antes, mas com a pandemia isso veio, né, aumentar ainda mais. Então esse é um conselho que eu dou a você, que às vezes costuma absorver muito as coisas exteriores, né? O mundo lá fora. Por mais que a gente não consiga ficar quieto, né? A gente vê aquelas coisas no noticiário, coisas que a gente nem gosta de falar. E a gente fica triste, a gente fica no cabisbaixo. Eu sei que é muito ruim, tem coisas que a gente fica com raiva, mas a gente precisa tentar de algum modo filtrar todas essas informações, porque a gente pode adoecer, isso é muito grave. E a gente não pode adoecer, a gente adoece mentalmente. Então a nossa saúde mental ela fica adoecida se você começar a filtrar todas essas informações, esse excesso de informações, de coisas que ficam ao seu redor que são negativas. Então, voltando ao meu exemplo, eu costumei parar, sabe? Tentar deixar pra lá mesmo, jogar pra bem longe essas questões horríveis, essas coisas ruins, porque eu sei que aquilo ali ia me adoecer. E pro bem da minha saúde mental, né? Eu prezava pela minha saúde mental, eu precisava de algum modo fazer com que isso fosse pra bem longe de mim, para que eu pudesse estar bem. Por isso, eu vou te dar uma dica muito preciosa. Faz o que eu fiz. Busca absorver só coisa boa, busca fazer coisas que te fazem bem, esquece um pouco o mundo lá fora, pratica um exercício, pratica algo que te faça se sentir viva, sabe, que te dê energia. Você gosta de ler um livro? Vai ler um livro. Você gosta de assistir série? Abre seu Netflix e vai ver uma série, faz algo que você gosta. Se você tem trabalhado demais, isso é uma questão até muito importante que eu venho trazer. Você trabalha demais, a sua rotina é muito cansativa e você fica assim, quando você para, você pensa, poxa, eu preciso estar trabalhando, você se sente culpada por isso, não se sinta culpado por isso.
Você precisa dar um tempo nessa vida corrida, porque por mais que a pandemia ainda esteja aí, muita gente tem uma rotina muito corrida e acaba não tendo tempo para fazer coisas simples, né? Aproveitar a vida de uma forma simples, coisas que te dão, de certo modo, um prazer de estar ali fazendo aquilo. Então, se você tá assim, não se sente culpado por ter parado. Para um pouco, reflete, pensa, assiste o nosso documentário de Uma Queda para o Alto. Fica bem, tá? Não se sente culpado por ter parado de trabalhar, de estudar. É muito importante que você tire um tempo pra você, sabe? Então, como eu tava falando em relação ao meu exemplo, eu fiz isso, sabe? Eu parei um pouco, eu estava estudando na época e tinha horas que eu pensava, meu Deus, eu preciso parar um pouco e pensar em mim, não no mundo exterior, porque senão eu vou enlouquecer. E assim, é a melhor coisa que você deve fazer, sabe? Tirar um tempo para aproveitar a sua própria companhia. E foi isso que eu fiz e eu espero que você faça também. Eu pratiquei exercício dentro de casa, eu li livros, eu baixei joguinhos no celular para passar o tempo. Então assim, eu aproveitei a minha própria companhia, sabe? Como a gente não podia aproveitar a companhia das outras pessoas, né? Apenas a nossa família, claro. E eu pude aproveitar a minha mesma, né? Esse é o chamado amor próprio. Então faça isso vai te fazer tão bem. Você tem que buscar aproveitar o momento, sabe? Buscar aproveitar aquele momento da maneira que você tiver. Se você tem um livro, você lê um livro. Se você não tiver, você assiste uma coisa. Tenta descansar, sabe? Isso é muito importante. A gente às vezes precisa desacelerar um pouco, sabe? A gente tá tão acelerado, digamos assim, que a gente acaba não tendo esse tempo. E com a pandemia, ao invés de desacelerar, muita gente ainda continua acelerado, né? Nesse ritmo. Então, o que eu te falo é, tira um tempo pra você, busca reunir pensamento positivo, né? Não filtra coisas ruins, não filtra essas notícias que saem em jornais, em revistas, que são tão ruins. Procura ver algo bom, sabe? Coisas que edifiquem você de uma forma positiva, porque isso vai te ajudar muito, muito, muito. Tanto fisicamente como mentalmente. Como eu disse, a saúde mental ela é um ponto muito importante para nós, seres humanos. Né? Sem ela, a gente não estaria aqui, digamos assim. Porque se a gente não tem uma saúde mental boa, uma saúde mental que a gente possa estar ali sã, qual o sentido, né, de estar aqui? Então, a gente precisa prezar pelo bem dessa saúde mental, para que a gente possa, a partir da nossa saúde mental, a gente possa partir para a física, né, para a espiritual, enfim, que a gente possa, de certo modo, ser uma pessoa com mais coragem, com mais vontade de viver. Então é a partir disso que eu te falo. Seguir em frente, como eu disse, não é fácil, mas eu já te dei aí o norte de como seguir. E não é difícil você seguir isso que eu falei. Muito pelo contrário. Basta você olhar para o espelho e dizer: essa aí é a razão pelo qual eu preciso seguir em frente, que é você mesmo. Então se olhe no espelho e veja o motivo de seguir em frente. Porque quando você junta essa questão de amor próprio com vida, com saúde mental, você pode fazer um giro muito grande, né? Buscar tudo isso, mas você chega ali, em você, sabe? Você mistura todos esses pontos, mas você sempre vai concluir todo o seu pensamento em você. Então esse equilíbrio que você tanto procura está em você. Por isso, a dica que eu te dou hoje, e que é um conselho, não é nem uma dica, eu falo dica, mas ao mesmo tempo é um conselho. Se permita viver, sabe? Tenha coragem de viver e ao mesmo tempo de seguir, sabe? Olhar para sua vida, olhar pela sua trajetória inteira de vida e ter orgulho. Tenha orgulho. A vida ela é assim. Tem dias que ela tá ali bem baixo, tem uns altos e baixos, aquele dizerzinho que o pessoal fala. Então busca isso, sabe? Busca seguir, busca ter esse seu equilíbrio, como eu disse, principalmente o equilíbrio mental, para que você possa viver em harmonia, tanto em harmonia com você mesma, como com os outros. Isso é primordial. Então esse é o meu conselho. Siga em frente, busque sempre viver de uma forma positiva. Veja que tudo isso que aconteceu de ruim
hoje te moldou a ser quem você é, sabe? Te trouxe para esse lugar, pro aqui e pro agora. Então, se aconteceram coisas ruins, você apaga da sua mente, ou então deixa ela no cantinho, sabe? Procura pensar apenas nas coisas boas que te aconteceram. Faz o que te faz bem, procura viver de uma forma mais leve, porque isso vai te ajudar muito. Então, tudo aquilo que for de ruim, que vier pra você, você faz assim, ó, você coloca pra bem longe, porque isso já não te pertence mais. Porque, principalmente do que não te pertencer mais, você não precisa viver mais com esse pensamento ruim. Então, siga em frente. Busque coragem, né? Busque viver a sua vida no equilíbrio, mas ao mesmo tempo em frente com aquela coragem mais maravilhosa do mundo, para que vocês possam viver ainda muito mais coisas boas, porque sem dúvidas a vida ela é o aqui e o agora, e ela pode te reservar surpresas lindas, basta você acreditar. Então acredite em você, né? Acredite em si mesmo e busque sempre aí viver a vida com mais positividade, com mais luz e, acima de tudo, com a esperança de dias melhores. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado a refletir mais, a entender melhor qual o sentido da vida, de buscar seguir em frente. Eu espero que o nosso documentário, não só o vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês hoje, mas os outros anteriores, possam ter feito você refletir acerca da vida, né? E que você tenha aí esperança, né? Acho que o principal é ter esperança para que a gente possa seguir em frente e viva aí dias melhores. E eu tenho muita esperança que esses dias hoje já estão aí bem próximos. Por isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Oi, se você está me ouvindo, essa é a minha carta aberta aos meus sentimentos. Espero que, assim como eu, você também possa se libertar do que lhe faz mal e que consiga encontrar a paz e o equilíbrio que procura. Então, vou começar sendo totalmente sincera sobre esse período. A pandemia, desde que iniciou, não tem me causado danos muito graves. O único dano que causou e que eu mais senti foi que eu gerei uma certa fobia em estar em um ambiente que tenha mais que 6 pessoas. Isso me assusta. E essa é uma questão que ainda ocorre a longo prazo. Mas a curto prazo foi muito relativo. Eu tive momentos bons com a minha família, pude me aproximar um pouco mais de alguns entes queridos. E também tive momentos ruins, principalmente solidão, já que de fato fiz a quarentena por completo. Mas fora isso, a pandemia pôde me proporcionar muitas mudanças e principalmente autoconhecimento, de uma forma que eu jamais poderia ter vivenciado. Não tive entes queridos ou qualquer pessoa perto a mim que foi levado pelo Covid, o que fez com que eu me sentisse muito privilegiada. Porém, no momento atual, com o retorno, a vida tem sido um pouco mais difícil. Retornar à rotina tem sido um pouco mais difícil. Mas, como diz meu psicólogo, a vida não é difícil, viver é difícil. Até o momento, eu ainda questiono sobre permanecer viva, qual o sentido de estar viva e viver tudo isso que a gente está vivendo. Pois a vida não se trata apenas de sofrimentos, com alguns momentos de felicidade. Essa felicidade que dura pouco e logo retorna para o que é de fato real e presente, que é a pandemia, o sofrimento. Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. And if I lay here